Olá, pessoal! Hoje estou aqui com a Andreia. Ela é consultora de moda e beleza, faz palestras sobre autoestima e moda e a influência digital. Assim, vocês podem estar conferindo lá o Instagram dela, ela faz cada postagem e é aquela pessoa que, assim, não é uma questão de simpatia. Eu vejo muito a questão do carinho, do cuidado com o outro. Então ela sempre fala com a gente como se realmente a gente estivesse ali tendo todo esse cuidado, por isso que eu convidei ela hoje para vir aqui para falar sobre essa questão da maternidade, sabe? Porque a maternidade ela envolve essa questão de carinho, né? Principalmente assim com o cuidado que a gente tem com a criança e todo o envolvimento. E ela tá agora num caminho para adoção, né? Na fila. Oi, gente, tudo bom? Quero te agradecer, Dai, pelo convite de vir aqui fazer esse vídeo. Esses vídeos, né, que a Dai, pelo que eu vi, já tá falando muito sobre maternidade, vai falar aí no decorrer da semana, né, Dai? Isso, tem muita coisa que a gente pode estar falando sobre a maternidade, né? Mas hoje eu gostaria de falar com vocês sobre a questão da adoção, que eu acho muito importante, assim. E daí a Dai, eu acho que viu lá no meu Instagram Exatamente, que eu tava... post, gente, aquele post muito que eu sou, agora eu já sou uma mãe do coração, estou grávida. Uma gravidez invisível, sou mãe do coração, então é um momento assim muito especial nas nossas vidas, na minha e da minha família, porque a gente está muito na expectativa. Sabemos que a gravidez pode durar aí muito mais do que 9 meses, pode durar 2 anos, pode durar 3 anos, mas a gente está nessa expectativa. Tem aquela sensação de ser mãe, não tem? Tem. Não envolve essa questão de maternidade? Tudo assim, ó, porque por mais que eu já tenha escolhido o perfil, que pode não ser um bebê, e nós estamos, a família toda já tá nessa coisa de como é que vai ser o quarto? Como é que vai ser o quarto? Vai ficar o quarto agora da Marina, que eu tenho uma filha, né, já. Exato. E como é que vai ficar o quarto da Marina agora? Como é que a gente vai fazer? Mãe, é minhas roupas, ela disse pra mim. É minhas roupas, tu vai aproveitar, ou tu vai comprar nova. Ou mãe, tu vai comprar o que tu comprar pra mim, tu compra pra ela, né? Ou ela quer ela, né? Já pra acompanhar ali todo o crescimento, assim. Então ali, quando eu trouxe essa questão da maternidade na adoção, trazer esse sentimento realmente da maternidade. Porque realmente tem algumas mulheres que não têm, vamos dizer assim, que não conseguem ter um filho ou tem dificuldades. Às vezes é a mulher, às vezes é o homem, não é só a mulher, isso não é um problema apenas da mulher. Tem homens também que não conseguem, né, proporcionar essa questão. Então, assim, é muito importante a gente compreender que existe, sim, a maternidade na adoção. E eu acho que quando eu trago aqui a Andréia e ela já tem um filho, é muito importante a gente ver que não vai haver diferença, seja na questão da criação, né, de uma criança adotada para uma criança biológica. É muito importante a gente conseguir compreender isso. Por exemplo, como é que você planeja essa criação, assim, o desenvolvimento com a filha e tudo mais? Tu disse que ela deseja menina, e você? Eu, qualquer um dos dois. Na verdade, a gente já escolheu, quando a gente entra para fazer o curso, né, porque antes de entrar na fila tem todo um processo, tem que entrar com toda a documentação, tem que fazer o curso obrigatório, né? Então, quando a gente faz o curso, a gente já mais ou menos já vai mudando a ideia, pode mudar ou não a ideia do que tu queres ter. Então, quando eu fui fazer o curso, a minha ideia era que eu queria uma criança entre 3 e 5 anos. Então tu já tinha uma ideia de que ela fosse maiorzinha, assim. Maiorzinha, de 3 a 5 anos. E aí essa criança podia ser menino ou menina, isso não mudou pra mim, tá? Qualquer cor, tá? E o que aconteceu assim, nossa, é muito legal porque lá tu conhece outras pessoas que estão também no processo de adoção e outras histórias de quem já adotou, então é muito interessante esse curso. E aí então a gente foi... Eu e meu esposo fomos fazer o curso e aí mudou tudo pra mim. Não quero mais eu quero uma criança, pode ser de 3 a 5, mas aí eu já vi que eu abrindo mais o leque de possibilidades, é mais fácil de vir logo nosso filho ou nossa filha, né? Exatamente. Então, a gente escolheu
em conversa, eu e ele, lá na hora, e depois a gente reafirmou isso para a psicóloga, porque a gente passa pela psicóloga, pela assistente social, e reafirmamos que queremos uma criança de 0, se for menino, de 0 a 7 anos, e se for menina, de 0 a 10 anos. A nossa filha está com 10 anos hoje, e a gente sabe, a gente já viveu isso até os 10 anos, então a gente já sabe mais ou menos, claro que cada criança é diferente. Exatamente. Então, mas isso é uma coisa que a gente já viveu. Então, se vir uma criança com 7, com 5, eu já vivenciei isso. Mas claro que para quem nunca teve filho, isso provavelmente é diferente, né? Sim, sim. É toda a questão do tipo assim, tem toda aquela expectativa, aqueles planos com relação à vinda dessa criança. Às vezes quando é o primeiro filho, você não teve antes, tem aquela coisa, então eu quero um recém-nascido, eu quero sentir isso logo nos primeiros dias de vida. Isso porque assim, quando a gente é mãe daquele recém-nascido, parece que a gente vai aprendendo as coisas com ele, né? A gente se encanta com cada coisinha, cada detalhe. Exatamente, cada sorrisinho, levando em conta que um filho, por exemplo, né? O nome da tua menina é Giovana, né? Marina. A Marina, tu diria que tu conhece a Marina porque você é mãe dela ou porque você aprendeu a conhecer ela? Ai, difícil essa pergunta, eu acho que é porque eu aprendi a conhecer. Exatamente, com todo filho é assim, sabe? Por mais mãe que você seja, você não vem com manual de instrução para como cuidar do seu filho e dizer, olha, ele vai gostar de salada, ele não vai, nem bota brócolis na salada dele, que ele vai detestar aquilo ali. Você vai conhecendo essa criança aos poucos, sabe? Mesmo sendo seu filho, mesmo sendo de sangue, você vai conhecendo. E é a mesma coisa com relação à adoção, sabe? Essa criança que vai vir para sua família, para o seu ambiente familiar, você também vai conhecer os detalhes dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, as cores que ela gosta, o que ela se sente à vontade em usar ou não. Então é aquela experiência de estar descobrindo, de estar aprendendo com o filho. E eu acho interessante que aqui vocês observaram que não foi uma decisão só dela. Tanto que o curso ela não fez sozinha. E tem que fazer o casal, né? Os dois têm que estar bem cientes, né? E isso foi uma coisa assim, que para mim o interesse já na adoção vem desde a minha adolescência. Então, a partir da adolescência e juventude, eu já falava que eu queria ser uma mãe adotiva. Eu pensava mais em ser uma mãe adotiva do que ter a minha filha biológica. Então, aí já tem um detalhe muito importante, né? Porque não foi uma coisa que veio assim, de uma promessa que ela fez, ou do fato de que, agora eu não tô querendo gestar de novo, ficar grávida novamente. Vai ser muito mais fácil se eu ir lá pegar pronto. Pegar pronto, exatamente, né? Já levar esse amor para essa criança. Não, isso veio sempre teve esse desejo de que quando chegasse o momento certo, né? Ela viesse com o marido, depois uma boa conversa, adotar essa criança. E eu conversei com meu esposo, daí na época que nós namorávamos, eu disse pra ele, olha, eu não sei se eu quero ser mãe biológica, eu quero ser mãe adotiva, sim. E ele, nossa, aí ele ficou mais apaixonado. Pegou de vez. De vez. E daí, assim, não sei se na hora foi uma coisa pra me convencer, mas ele adorou. E o meu esposo, ele é muito amoroso e toda a família dele são pessoas muito amorosas. Então, isso, nossa, fechou bem direitinho, assim, sabe? Eu tenho certeza que era pra ser, é pra ser e vai ser lindo, assim, isso tudo. E aí uma outra coisa que eu queria, que eu quero salientar, assim, que foi bem interessante no curso, que eu disse que mudou um pouquinho o meu perfil e que foi, pra mim, foi muito, assim, muito interessante, que marcou bem, assim, a minha vida, foi que eu vi que tinha uma mulher lá, que ela já tem 3 filhos, acho que são 3 filhos adotados, e um deles é HIV. E isso daí, nossa, isso me tocou fundo e eu pensei assim, gente, o HIV hoje, até deu um Fantástico agora no último, foi Fantástico no final, nós estamos no mês de abril e agora foi no mês de abril de 2019. Deu uma reportagem do primeira pessoa que foi curada. Sim, né? Eu vi isso. E aí, o que eu vejo, assim, o que eu observo? Que o HIV hoje em dia, ele é um vírus, né? Porque nem é a doença, né? A doença é AIDS.
Ele é um vírus que ele fica ali, como é que eu vou dizer? Eu não posso dizer doença porque não é, mas é completamente tratável, né? É como se tu tivesse uma diabetes, é como se tu tivesse uma doença que tu pode tratar ela a vida inteira. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que quando, inclusive, eu falei com a psicóloga, assistente social, elas ficaram bem surpresas, assim, e eu conversei com a minha família a respeito disso, e se for uma criança HIV positivo, eu quero também. Essa criança, além de ter a questão, né, do estigma, às vezes do rótulo HIV, né, ainda leva aquela coisa do preconceito, dos cuidados com os outros. Então, realmente levar a possibilidade assim, de uma vida nova, de uma vida diferente, sem esse estigma, sem esse rótulo, sabe? Você vai ter conhecimento sobre esse quadro dela, mas você não vai tratar essa criança por causa disso, né? Exato. Ela vai ter um nome, ela vai ter a idade dela, ela vai ter as dificuldades na escola, sim ou não. Sim. Não tem, aquilo ali não rotula a criança. Por isso que é importante quando a gente vai para essa fila de adoção, né, a gente conseguir... Coração aberto, exatamente, né? O coração aberto. Para que você consiga acolher essa criança, independente da dificuldade que ela possa apresentar. Porque qualquer filho apresenta dificuldade. Então tem certas coisas que a criança ela precisa vivenciar para saber, né, o que é certo, o que não é, o que vai dar certo, o que não vai, né, pela questão mesmo de viver. Eu gostaria que você me dissesse um pouquinho mais, assim, o que você gostaria de colocar mais a respeito dessa questão da adoção, né? Esse processo, eu sei que você já colocou, assim, está sendo preparado com o seu marido, vocês planejaram isso certinho, a tua menina está toda envolvida nessa questão, mas eu queria saber, tem alguns pontos com relação a você, alguns medos, alguma coisa que você gostaria de deixar aqui pra gente? Na verdade, tem 2 pontos assim principais que eu considero, que um é o fato de eu já ser mãe biológica, tá? E, na verdade, assim, é até eu quero dizer assim, eu quero envolver mais as pessoas nisso, porque mesmo que você já tenha um filho seu, biológico, por que não pensar nessa opção de ser mãe adotiva? Mãe adotiva. Sabe? Porque eu ainda não sou mãe adotiva, mas eu tenho certeza que vai ser um aprendizado, vai ser um crescimento como ser mãe biológica. E isso eu acho que envolve tanto amor, né? Exato. Então, por que não dar o seu amor para uma outra pessoa que está precisando desse amor, sabe? Porque a gente vê assim, ó, é tanta criança para adoção, aí o público até pode pensar assim, as pessoas podem dizer, André, mas o processo é muito demorado, mas é demorado porque assim, envolve uma série de coisas que só o juiz, só assistente social, só a psicóloga, só eles e a própria família é que sabem por que é demorado, mas não adianta a gente julgar e dizer assim, mas vai demorar uma vida, mas abra o seu coração, se tiver que ser, eu acho que Deus sabe de todas as coisas e se tiver que ser, vai vir, vai acontecer. Então, primeiramente, abra o seu coração para isso, para ser mãe, mesmo que você já seja mãe, entendeu? É uma coisa que eu até vejo, Dai, queria ver contigo assim, eu já vi muitas mulheres que não conseguiram engravidar e depois que adotaram, engravidaram. Sim, aí envolve a questão da ansiedade, sabe? Porque aí parece assim, ela estava tanto naquela expectativa e aquilo não estava acontecendo e ela pegou, nem procurou o médico, porque às vezes tem aquela questão, se o médico realmente disser que, olha, você não vai conseguir, ou o seu marido, chegar pro teu marido, olha, o negócio é o seguinte, a situação ali não vai para frente, você não vai conseguir, tá? Ele funciona com uma beleza, mas ele não tem esperma para promover esse bebê, esse feto. Então, às vezes é muito complicado para a mulher ouvir isso, para o homem ouvir isso. Então, quando ela vai tentando, isso não vai acontecendo, já tentou 1 ano, já tentou 2 anos, e ela se sente aberta para a questão da adoção, ela já nem procura médico, ela já vai direto nisso, sabe? Ela já vai direto na parte da adoção. E aí, pronto, ela conseguiu essa criança, a ansiedade, o nível de ansiedade dela baixou bastante, e aí vem.
Pois então, tá aí, viu, de repente, mas assim, ó, isso é uma coisa muito importante, eu acho, né, Dai? Porque a gente também não pode dizer isso para uma série de mães aí que tá querendo engravidar e não tá conseguindo, porque isso tem que ter amor, não pode ser simplesmente vou lá pegar uma criança para ver se eu engravido, e aí... não é isso que a gente tá querendo dizer, né? Tu vai ter que dividir o teu amor aí para as duas crianças que virão, né? Os dois vão ser seu filho, os dois vão ser seu filho. Porque isso é muito importante, sabe? Até uma questão aqui também que, nossa, a gente teria tanto assunto, acho que a gente vai ter que conversar muito, eu e a Dai aqui, muito, porque uma outra coisa assim que eu vejo tanto a mãe... Se a gente vê tanta coisa aqui, imagina o pessoal lá do outro lado, né? Quantas perguntas! Tanto a mãe que sofre aquela pressão da família, sabe? De, quando que vai ter o bebê? Quando que vai ter o bebê? Né? E a mãe fica ali naquela ansiedade que não tá conseguindo engravidar. Quanto, por exemplo, eu que tô querendo adotar, as pessoas me perguntam muito assim, por que não vai ter o teu filho? Por que não faz o teu? Porque eu quero adotar, entendeu? Porque eu já tive a minha filha, eu quero, tem tanta criança assim que está precisando de uma mãe e crianças maiores, esse é um outro ponto, assim, crianças maiores que precisam dos pais. E daqui a pouco ninguém quer essas crianças maiores. Gente, é muito importante você ver isso, mas não como um ato de generosidade. Exato! Não é um É ato... o amor que tu vai dar, é o amor que tá ali, ó, transbordando. Isso. E por quê? Não é que, não, tô levando um coitadinho pra casa. Não é isso, sabe? Você realmente vai ser mãe dessa criança, você vai conhecer essa criança, você vai aprender a lidar com ela. Então, assim, não é um amor, isso vai se desenvolvendo num ato de muito amor. E não existe por todo mundo, né? Como diz assim, eu tenho 3 filhos, mas eu amo os 3 por igual. Toda mãe não fala isso, todo pai não fala isso, a gente ama os 3 por igual. Não importa se vai ser adotado ou não, o amor vai ser o mesmo. É muito importante que vocês consigam compreender isso, porque parece que o fato de eu não ter gerado... uma boa ação. O fato da boa ação e o fato de eu não ter gerado não vai me trazer aquele sentimento de mãe. Se tu vai se preocupar com o desenvolvimento dele, se você vai se preocupar se ele comeu, se você vai se preocupar se ele tá dormindo bem, se ele tá com febre, você vai ser mãe, sim, independente se foi gerado na sua barriga ou não. E também um outro ponto assim que eu considero bem importante é que as mães, elas tenham as mães. Eu penso assim, tem muitas, a gente vê muito no jornal, graças a Deus aqui em Santa Catarina não aparece muito, né? Não sei se não é noticiário, alguma coisa assim, mas eu vejo assim no Brasil de mães que deixam os seus filhos, largam na rua ou deixam na lata de lixo e que tem tem para as mães, isso daí eu quero fazer assim um apelo para as mães. De repente assim, a mãe não está assistindo aqui, mas você conhece uma mãe que não vai querer aquele bebê, que já sabe que tem não situação vai, financeira, ou vamos dizer, pegou uma gravidez, vamos dizer assim, de surpresa, ou até mesmo adolescente, né? Adolescente parece assim que sente, como é que eu vou cuidar desse bebê agora? Ele vai estragar o meu futuro, né? Então tem realmente algumas mães que não se sentem preparadas. E elas podem, no hospital mesmo, quando ganham, já dizer que não querem ficar com o bebê, porque aí ali eles encaminham, né? Ou então até ir depois no fórum, né, com esse bebê, porque não vai acontecer nada com essa mãe. Ela tá andando de livre, espontânea vontade. Então, é uma criança que não vai ser largada, né? Mas tem uma outra questão. Exatamente, né, porque assim, tem muitas vezes que aquela coisa de tipo, ela jogou num lixo, né? E aí vem aquele preconceito de tipo assim, mas que mãe é essa? Já ficam acabando com a mãe, né? Isso. Como é que ela pode ter jogado uma criança, um recém-nascido, uma coisa... Gente, é muito importante, isso é um tema para ser falado no futuro, é a questão da depressão pós-parto. E a questão da psicose pós-parto, quando chega a um nível em que a mulher, né, ela não vê sentido em manter a vida daquela criança, sabe? Então, assim, ela sente que ele é um perigo, seja para ela ou para a sociedade, já é um nível de psicose pós-parto. Porque ela já está imaginando outra coisa, ela não imagina um bebê ali, né? Exatamente, às vezes até não parte de um desejo de matar a criança. Tem um cabelinho, eu quero tirar aquele cabelinho dali. Ela não consegue ter noção de que é um recém-nascido
distorcido, sabe? Ela visualiza outra coisa, porque a psicose é isso, ela distorce. Ela distorce, então. Mas olha quanta coisa a gente tem pra conversar aqui, ó. Exato, tem Tá? tudo. Nossa, eu vou vir aqui muitas vezes, tá? E que é gostoso, não é? Sentar e conversar assim, simplesmente deixar fluir. Isso que é a terapia, sabe? E a gente espera que tenhamos essa conversa aí com o pessoal que está assistindo, né? Que venham nos chamar. Olha, eu digo assim, o pessoal que me segue ali no Instagram, se quiser tiver alguma dúvida, pode me chamar, tá? No meu direct. Que se eu não souber responder, eu peço auxílio da Dai, ou eu passo o contato da Dai pra pessoa falar, e a Dai vai fazer... Bom, aí a Dai responde tudo lá, porque ela não vai encaminhar pra mim, eu não sou psicóloga, né, gente? Quando eu falei pela questão de ter chamado a Andréia, foi uma coisa assim que eu já acompanho um pouco o Instagram dela e eu vejo como ela lida com vocês, né? E é muito importante a gente ter essa abertura para falar sobre determinados assuntos, né? Por essa questão do medo que o outro pode ver, como é que ele vai ver isso? Exato. Né? Então é muito importante a gente conseguir ter essa abertura. Então, se você não conseguir se sentir à vontade comigo, mas já acompanha a Andréia há um bom tempo e tem conversa comigo, porque eu digo assim, o meu Instagram, eu não gosto de falar só sobre moda, beleza, isso é o foco porque eu gosto de moda, eu gosto de falar sobre beleza, eu gosto de falar sobre autoestima, que eu acho que é muito bom, mas isso tudo envolve uma série de coisas e eu gosto de falar de outras coisas assim que vai fazer bem para vocês, entendeu? Para todos nós e tirar muitas dúvidas. Então, a minha parceria com a Dai aqui, que a gente está criando uma parceria. É um processo ainda, eu espero que agrade bastante vocês. Eu acho que vai ser legal. Foi muito legal, Dai, muito obrigada, assim, ó, foi muito bom ter participado dessa... Eu tive uma sessão aqui, uma terapia, né? Isso é uma coisa muito importante que eu queria falar pra vocês. Gente, eu já fiz terapia por muitos anos, isso é uma coisa muito boa, tá? Porque a terapia, ela te ajuda em muitos pontos na tua vida que não é necessariamente que tu está com problema ou que tu tá com problema mental, alguma coisa na cabeça ou tu tá passando por uma depressão, não é somente isso. É pra te ajudar a resolver questões que às vezes nem sempre resolver, porque assim, ó, quando tu tá com uma psicóloga, eu sinto isso pela terapia que eu fiz, eu falava coisas pra ela que eu não falava pra ninguém. Então é um desabafo que tu consegue fazer, que às vezes tu não tem realmente um problema, mas aquilo ali te abre o teu peito, sabe? Tira aquele sufoco, aquela coisa assim, ó, e tu consegue ter uma confiança maior porque tu tá tendo o apoio do teu psicólogo, te dizendo mais ou menos... Parece até que tu respira melhor, não sei se na hora, no final, às vezes no final da sessão eu vejo isso nos meus pacientes, eles... Sabe? Tô aliviada que conversei. Se vocês pegar pra observar, a Sandy faz, ela comentou outro dia desse, a Sandy, gente, é uma ferramenta incrível, autoconhecimento, sabe? Gera essa questão do autoconhecimento, saber quem eu sou, o que eu gosto, o que eu devo valorizar na minha vida, sabe? Às vezes a gente se sente perdido, que caminho decidir. E a terapia é isso, sabe? Ela não é uma questão pra louca. Às vezes eu ouço muito, Andréia. Do tipo assim, não sou louca. Não vou levar meu filho aqui. Imagina, ele não é louco, né? Ele tá com alguns problemas, não é louco. É outra ideia isso, eu também não atendo gente louca. Eu tenho até medo de gente louca. Eu atendo gente que tá com algum problema, que precisa de, decidir um novo caminho pra sua vida, que deseja uma nova mudança. Eu costumo falar muito isso na sessão, assim, quando eu vejo a melhora nos meus pacientes. Eles dizem assim, muito obrigada, Dai. Eu assim, não, peraí, 25% foi meu. 75% foi de você, foi você que deu esse passo. Foi você que procurou essa ajuda, foi você que fez a mudança que você desejava para sua vida. Eu só estive aqui orientando, te dando esse suporte, mas quem conseguiu isso foi você, né? A terapia, ela só dá aquele empurrãozinho, ela mostra aquela luz, sabe? Mas ela não faz as coisas acontecer. Quem faz as coisas acontecer somos nós, né? Então, pessoal, encerrando, né? Eu espero que eu tenha conseguido trazer bastante informações sobre a questão da maternidade. Muito, muito obrigada, Andréia, pela sua participação. Me ajudou bastante. Eu acho que, querendo ou não, assim, parte é a questão da adoção, mas esse desejo partiu muito da questão da Andréia. Eu precisava conversar com uma pessoa que tivesse esse interesse para trazer a visão dela com relação a isso, sabe? Para que
existe a identificação. Tenho certeza que as pessoas que ouviram, que pararam assim, mas eu me identifico com a Andréia nessa questão. Eu tenho Tomara, esse desejo. Tomara que tenha muitos que se identifiquem. Espero realmente que então a nossa conversa tenha gerado mais isso nas pessoas, sabe? Porque isso promove mudanças. Sabe? Imagina só a gente levar uma criança para casa e dar todo o amor, todo o carinho, planejar o futuro dela, cuidar, ter os primeiros cuidados, né? E você vê, quando a gente fica velho, que a gente sempre se preocupa, né? Ai, será que ele vai me abandonar e tudo? A gente tem toda aquela questão. A gente cria uma expectativa, né? Não importa se ele não te cuidar ou cuidar, o importante é que a gente vai fazer o que a gente quer fazer agora, né? Que é dar o nosso amor. Exatamente. Então é muito importante haver essa troca e a gente conseguir compreender isso. E eu espero realmente que a gente tenha conseguido promover essa informação e ter gerado essa coisa do tipo assim, por que não, né? Um filho. Quem sabe? Quem sabe? Eu acho que eu tenho todo o mecanismo, todo o carinho, todo o amor que eu desejo dar para essa criança, tem um canto, por que não? Dúvidas? Pelo direct, por favor, tá? E não deixem de seguir a Andréia também, ok? Obrigada, Dai. Foi ótimo. Muito obrigada por esse carinho. Gente. Muito obrigada por ter acompanhado, viu? Que o vídeo ficou muito longo, vocês olham lá que não tem jeito da gente mostrar